tarde. Vamos abrir as Escrituras, a palavra de Deus. No Dia Internacional da Mulher, vamos falar de uma mulher. João capítulo 4. Nós estamos dando sequência à exposição na estação da semeadura, no tempo de evangelizar, no tempo de proclamar o Evangelho e da consciência da proclamação. Nós estamos ministrando sobre o grande tema encontros com Jesus. E nós já ministramos sobre vários encontros que Jesus teve. O encontro com o paralítico do tanque de Betesda, o encontro de Jesus com o Gadareno, não é? O encontro de Jesus com Nicodemos. E hoje, no capítulo 4, nós vamos estar compartilhando sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, não é? E a temática de hoje é: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, diz assim. Nós vamos fazer uma leitura extensa, mas ela é importante, é imprescindível. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era ali necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí João explica: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier,
nos anunciará todas as coisas, disse-lhe Jesus. Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Eu quero dividir esta mensagem em 3 argumentos. O primeiro argumento está do versículo 1 ao versículo de número 9. E eu vou denominar como a intencionalidade de Jesus em alcançar uma vida. A intencionalidade de Jesus em alcançar uma vida. O segundo argumento vai exatamente do versículo de número 10 até o versículo de número 18. E o segundo argumento vai exatamente falar sobre a capacidade de Jesus em estabelecer conexões com vidas em sofrimento. A capacidade de Jesus em estabelecer conexões com vidas em sofrimento. E o terceiro argumento vai exatamente do versículo 19 até o versículo de número 30. E esse argumento vai falar sobre a singularidade de Jesus em revelar a uma pessoa, a sua pessoa, a sua graça. E finalmente nós vamos fazer a conclusão, quais foram os resultados que Deus, através de Cristo, gerou no coração desta mulher. Então, é esta exposição que nós vamos fazer hoje à noite, falando sobre Deus não desiste de você. O texto começa falando de que Jesus estava ministrando, apregoando na região da Judéia. E a Bíblia diz que Jesus estava realizando uma grande obra na região da Judéia e batizando muitas pessoas. João, ele faz questão de... Mais ainda, Jesus fala com uma mulher. Queridos, um judeu ortodoxo não fala, no tempo de Jesus, com uma mulher em público. E Jesus começa um ato dialógico com essa mulher. Uma conversa com essa mulher. Jesus era rabino, reconhecidamente como rabi. Um rabino não falava em público nem com a sua mulher. Então Jesus quebra todo esse paradigma, esse arquétipo, esse modelo. Até mesmo sendo exposto, sendo ridicularizado pelos próprios religiosos da época, ele faz tudo isso e começa a conversar com uma mulher. Mais do que isso, ele fala com uma mulher samaritana. E aqui tem um aspecto histórico importante. Porque havia um ódio, havia um litígio, havia um embate muito grande entre esses dois públicos, essas pessoas, esses povos que pareciam que tinham relacionamentos do ponto de vista judaico, mas por causa dessa hibridez deles, de também serem gentílicos ou serem gentios, então eles não tinham como se relacionar. E a questão histórica era muito simples. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro cativeiro do povo de Israel aconteceu em 722 a.C. Esse foi o cativeiro conhecido como cativeiro assírio.
E a estratégia daqueles que exerceram o espólio, que exerceram o domínio sobre a região das 10 tribos de Israel, que foi o primeiro cativeiro, foi o seguinte: nós vamos levar parte do povo e vamos deixar uma outra parte na região mesmo de Samaria. E vamos trazer outros povos de outras nações para a região, para que houvesse a miscigenação, para que eles perdessem a identidade de quem eles eram. Então outros povos vieram, possuíram a terra junto com os judeus de Samaria, e nesse processo de mistura racial surge o que nós chamamos hoje de miscigenação. Começou a haver casamentos, começou a ter relacionamentos, e aí esse povo ficou totalmente miscigenado. Mas um segundo ponto é mais grave ainda para o judeu. É que esses povos que foram para Samaria, que vieram para Samaria, eles trouxeram também toda a sua cultura religiosa pagã. Então eles trouxeram os ídolos. É por isso que os profetas muitas vezes, pós-exílicos, eles denunciam os altares feitos nos outeiros, nos montes de Samaria, os postes ídolos, a adoração a ídolos. E nesse sentido, o que aconteceu? Esse povo que se miscigenou, esse povo também fundiu também vários tipos de adoração a outros deuses, a outros ídolos, e isso transformou o que nós chamamos hoje de sincretismo. Muito bem, em 586 acontece o segundo cativeiro, o cativeiro babilônio. Nabucodonosor entra, leva cativo o povo de Judá. E a estratégia assíria foi diferente da estratégia babilônica. Porque na estratégia babilônica, eles levaram o povo para a Babilônia. Quando Deus liberta o povo depois de 70 anos, mais ou menos no período de 516 antes de Cristo, esse povo volta com Zorobabel para a reconstrução do templo em Jerusalém. E o que acontece? Os samaritanos que estão em volta dizem: nós queremos também construir com vocês o templo em Jerusalém, porque nós queremos também adorar. Esdras e os líderes disseram: não, vocês não podem, a não ser que vocês abdiquem, abram mão dos ídolos de vocês, de todas as práticas e também da miscigenação que vocês fizeram com os outros povos. Aí sim vocês podem adorar, mas do contrário vocês não podem voltar. Por causa disso, os samaritanos se revoltam e com raiva, com ódio, eles constroem um novo templo em Gerezim, exatamente quando essa mulher fala: Deus, os nossos pais nos disseram que nós tínhamos que construir um templo aqui neste monte. O monte era o Monte Gerezim. Então, esta raiva, esse ódio, essa amargura, ela é histórica. E Jesus então está falando com uma mulher, e não somente com uma mulher, mas com uma mulher samaritana, quebrando um preconceito de 700 anos de dor e sofrimento. Por isso que a mulher disse: você não sabe que os samaritanos não se dão com os judeus, e os judeus com os samaritanos? Para o judeu, um samaritano era um imundo. E Jesus então entra nessa cidade, ele rompe essa barreira, ele começa a conversar com uma mulher e quebra essa outra barreira social, sexual, e mais do que isso, ele rompe uma barreira étnica, que é exatamente falar com uma pessoa que tinha uma outra maneira de adoração, um outro jeito.
Mas Jesus vai mais além. Não somente Jesus entra em Samaria, não somente Jesus fala com a mulher, não somente Jesus fala com a mulher samaritana, mas ele fala algo que nos chama atenção no texto, quando ele, no diálogo a respeito da experiência e da salvação, ele fala algo com aquela mulher, e aquela mulher diz: vejo que tu és de fato um homem que conhece e sabe todas as coisas. E aí o Senhor Jesus diz: vai e chama teu marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: bem disseste, porque o que tu tens hoje não é teu, porque 5 tu já tivestes. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é que ela tinha passado por 5 divórcios, e aquele relacionamento que ela tinha contraído era um relacionamento de adultério, um relacionamento imoral, e que aquela mulher não tinha nenhuma reputação, uma boa reputação. Essa intencionalidade de Jesus é que me chama a atenção, porque talvez você esteja aqui hoje à noite, se vendo diante da sua realidade, como eu me vejo. Eu não sei quais são as lutas e os enfrentamentos e as batalhas que você tem, que você enfrenta e que você passa. Talvez você tenha ou viva enfrentando alguns tipos de preconceitos terríveis, que você olha para você e diz: não tem mais solução para a minha vida. Talvez você lute com uma batalha grandiosa dentro de você, um grande enfrentamento terrível, e você olha e diz: eu não consigo suplantar isso. Esse pecado, ele é imperdoável. O que me chama a atenção é que Jesus, ele, sabedor de tudo que aquela mulher estava passando e quem ela era, Jesus vai ao encontro desta mulher. Ele não desiste dessa mulher, porque ele tinha um propósito com esta mulher, de falar do grande amor de Deus e do reino de Deus para essa mulher. Irmãos, Jesus aqui não está dizendo que ele concorda com a vida daquela mulher. O que me chama a atenção é que quando a gente olha o evangelista João falando sobre Jesus, nos impressiona quando ele escreve no capítulo 1, no versículo 14, dizendo que o verbo se fez carne. O verbo é Jesus, o Logos de Deus, e ele se fez carne e ele habitou entre nós. Ele não se reencarnou, ele se encarnou. E ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, esse verbo que se encarnou, ele é cheio de graça e cheio de verdade. O problema é que tem muita gente que fala a verdade para as pessoas, fala a verdade, confronta com a verdade, mas é uma verdade tão gélida, uma verdade tão seca, uma verdade tão dissociada de amor, que simplesmente aponta e acusa, mas não tem graça. Porque uma verdade sem graça, ela pode se transformar num legalismo. Eu quero dizer para você que Jesus aqui está falando para a pessoa verdades eternas, mas essas verdades com graça. Eu não sei qual é o seu pecado, não sei qual é a sua luta, eu sei a minha. O que eu posso dizer para você é que Deus quer confrontar você com a verdade que liberta, como Ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32, essa verdade. Mas quando Jesus fala da verdade, Ele fala com graça, Ele fala com graciosidade, Ele fala com amor, Ele fala com misericórdia, Ele fala com docilidade. É assim que Jesus faz. Mas também falar sobre graça dissociada de verdade é relaxar, é enlastecer o Evangelho. Eu quero dizer para você que nessa noite, Deus quer radiografar o seu coração, as suas lutas, as batalhas mais profundas da sua alma, as inquietudes mais
difíceis que você vive, e você mesmo sabe quais são as lutas mais profundas do seu ser. Você conhece, você sabe a luta, você sabe qual é o pecado, você sabe que você luta para se libertar e você não consegue. Eu quero dizer para você que Jesus quer falar de uma verdade libertadora, mas cheio de graça. É isso que Jesus fez e que falou com aquela mulher. Mas é o segundo argumento agora. O segundo argumento, a gente vê agora a capacidade de Jesus em estabelecer conexões. E aí eu quero que você vá para o texto comigo, porque esse texto é um texto lindíssimo. Diz assim no versículo de número 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, mulher, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto, disse ela, disseste com verdade. O que me alegra é como Jesus se conecta às pessoas, e muitas vezes é diferente de nós. Quando a gente se depara com uma pessoa que está vivendo uma vida desregrada, uma vida terrível, e a gente olha para ela e diz assim, esse cara não tem mais jeito, então eu vou ter que falar para ele umas verdades. E aí chega para a pessoa e diz, olha, eu quero dizer uma coisa para você hoje, se você não mudar, você vai para o inferno. Irmãos, tem gente que chega logo e, o teu pecado, tu vai queimar no inferno. Que evangelização linda, maravilhosa, coisa extraordinária, que capacidade de se relacionar, né? Irmão, Jesus não faz assim. Jesus começa um diálogo com a mulher. Ele, 100% Deus, quando ele disse para Nicodemos, Nicodemos, eu conheço a tua vida, eu conheço o teu passado, o teu presente, e sei o que está preparado para o teu futuro. Para de ficar rodeando o toco, eu sei quem você é. Ele fala da sua onisciência, desse Deus 100% divino. Mas agora nesse texto, Jesus senta ao lado de um poço, cansado, e ali revela a sua outra natureza, que é a natureza de ser 100% humano, homem, sem pecar. E ele, cansado e exaurido, chega para aquela mulher e diz, mulher, dá-me de beber essa água. Aquela mulher começa assim, não pode ser. Esse cara chegou aqui, esse cara é judeu, esse cara tem cara de... E vem conversar comigo, que história é essa? E ele começa o diálogo com aquela mulher. E ele começa a despertar a curiosidade daquela mulher, quando diz, mulher, olha, tem uma água aí, que se eu te der, você não vai ter sede, porque essa aí, todo dia você tem que vir aqui nessa cacimba, nesse poço, pegar esta água e beber. Agora tem uma água, que se você beber, você jamais terá sede. Ah, ela disse, opa, é essa água aí. Mas aí vem no coração dela, peraí, calma aí, que história é essa?
Peraí, aqui tem uma questão histórica, aqui tem uma questão teológica. Esse poço aqui foi estabelecido pelo nosso patriarca Jacó. Não é qualquer um não, não é o Jacózinho não, gente. É Jacó, aquele que lutou com o anjo, aquele que viu uma escada e os anjos subindo, descendo de cima a baixo e de baixo para cima. Jacó, que tinha intimidade, deixou de ser o enganador para ser o Israel de Deus. O pai das 12 tribos de Israel é Jacó. Foi esse poço aqui. Ele diz: mulher, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse poço aqui pode até ter sido construído por Jacó. Estou parafraseando, irmãos. Mas você, ao beber, vai continuar com sede. E é interessante porque a palavra poço nesse texto, no original, é a palavra frear. A palavra frear vem lençóis freáticos, ou seja, uma cacimba, um poço, água que está ali. Mas aquela água é uma água parada, aquela água é uma água que não tem movimento, aquela água está ali, pode ser totalmente contaminada, ela pode ser totalmente envolvida por lodo, ela pode ficar estacionada. É possível que muitas pessoas estejam assim, como um poço, sem vida, com lodo. Não há fluidez, não há dinâmica, não há movimento, está tudo parado. Talvez a sua vida esteja exatamente assim, parada, estática. Você não consegue visualizar o futuro, ou seja, os projetos da sua vida. Você não consegue se oxigenar, você não consegue olhar para a vida, você não consegue fincar raízes, você não consegue novamente dar uma ressignificação para a sua vida. Aí Jesus diz: mas olha, mulher, tem algo importante. Tem uma fonte, e essa fonte é uma fonte que jorra fluidez de água. E a palavra fonte no texto é a palavra pege, que significa manancial, que significa um fluir de água, dinâmica, sentido de ser, vida, poder. Jesus mesmo disse que Ele era água viva. E essa água viva é capaz de gerar um jorrar de vida na vida de uma outra pessoa. Foi isso que Ele disse em João capítulo 7. Nesta noite, você pode deixar de ser uma cacimba, um poço, e ser um manancial, e ser uma fonte, porque você está tendo um encontro revelativo, um encontro lindo com Jesus. É com Jesus que você está tendo. O diálogo daquela mulher era com Jesus, e Jesus está dizendo: mulher, chega de você viver a vida que você está vivendo, chega dessa vida sem sentido. Você todo dia vem aqui e bebe desta água. Eu estou dizendo para você que se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Vai saciar a sua alma, vai saciar o seu coração, vai saciar a sua mente, a sua vida vai ter sentido. Nesta noite Jesus está dizendo para você também, meu irmão. Aquela mulher recebe o impacto daquela fala de Jesus, mas está faltando alguma coisa. Aquela mulher começa a perceber que ela está falando com alguém muito especial, e Jesus não quer só despertar nela esse sentimento. Jesus quer que ela fale quem ela é, e Ele diz: mulher, chama teu marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: bem disseste, porque 5 tu já tivestes, 5 divórcios, e o que você tem hoje não é teu. É isso que está faltando. A gente pode estar falando de fé,
Mas se a gente, em primeiro lugar, não reconhecer o nosso pecado, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não falarmos para Deus o que nos assombra, aquele pecado de estimação, aquele pecado que a gente tenazmente vive assediado e submete a ele, aquele pecado que você sabe qual é, talvez seja um pecado de pornografia que você não consegue se libertar, talvez seja um pecado com relação a viver uma vida totalmente desregrada, talvez seja um vício terrível que você tem, talvez seja um desejo de se libertar de um drama que você carrega por muitos anos. Talvez você tenha algo dentro de você, que você olha para as pessoas olham para você, mas você não consegue revelar e falar para as pessoas, de tão horrendo, de tão difícil, de tão denso, de tão pesado que é você falar. E você precisa de Jesus, para esse Jesus chegar no seu coração, enternecer sua alma, a ponto de você falar para Ele: Senhor, eu estou aqui está o meu pecado, aqui está o meu drama, eu não quero mais carregar isso. Foi isso que Jesus falou com ela: mulher, você não precisa mais carregar desta maneira, você não precisa mais viver desse jeito, liberte-se agora, porque quem está diante de você é aquele capaz de libertar todo cativo. Faz isso hoje, irmão. Faz isso hoje, minha irmã. Você não vai viver uma vida dinâmica, um fluir sem confissão. Todas as vezes que eu olho no espelho, eu me assusto com isso. Todas as manhãs, quando eu caminho na minha caminhada de oração, a primeira coisa que eu falo é: Senhor, perdoa-me, purifica-me, lava-me. Faz minha vida ter sentido. Eu não posso elevar os meus olhos ao Senhor sem o Senhor encher minha alma com a sua graça e com a sua verdade. Finalmente, terceiro argumento. Agora Jesus vai falar sobre a sua singularidade em se revelar para uma pessoa que está em aflição. A singularidade de Jesus. Olha que coisa linda nesse texto. Versículo 19 diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? É assim que Jesus se revela. Depois que Jesus fala quem é aquela mulher e a sua condição, e ela reconhece aquilo, ela começa a ter uma outra percepção a respeito de Jesus. Primeiro ela fala: Senhor. Ela já tinha usado essa expressão anteriormente, mas agora é algo contundente: Senhor. E ela usa a palavra Senhor, e no original a palavra é Kyrios. Essa palavra é uma palavra que incomodava os romanos da época, porque para os romanos, Kyrios, Senhor, era César. Os cristãos diziam: não, Kyrios, Senhor, é Jesus. O que eles estavam dizendo é: Ele governa a minha vida, Ele é soberano na minha vida, Ele dirige a minha vida. Em outras palavras, aquela mulher reconheceu ali quem estava ali,
Era alguém que tinha poder, autoridade, alguém que governa, alguém que dirige, que está no controle de todas as coisas. Ela vê isso na figura de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus está dilacerando nossa alma hoje aqui. Ele está rasgando o nosso coração. E a única coisa que a gente tem que fazer diante disso é dizer: Senhor, eu não quero ser governado por mim mesmo, eu não quero ser dirigido por mim mesmo, eu não quero ser governado por outra pessoa, eu não quero ser manipulado por outra pessoa, eu não quero ser conduzido e levado pela sociedade que muitas vezes rotulam e fazem coisas. Eu não quero ser governado pelo mundo que vem sobre mim com toda a sua mundanidade e me faz muitas vezes sucumbir diante das realidades. Não, eu quero ser governado por Ti. Hoje eu quero ser governado pelo Senhor da minha vida, e o Senhor da minha vida é Jesus. E quando ele diz isso, quando ela diz isso, ela diz, o segundo momento dessa revelação: sei que tu és profeta. Profeta. Sei que tu és profeta, porque ninguém pode falar como tu falas. Você conhece a minha vida. Meu irmão, minha irmã, nesse lugar aqui nós estamos experimentando algo lindo. A palavra de Deus é a voz profética da igreja, é o anúncio da palavra. E olha, o Espírito Santo está aqui. E se há algo lindo na teologia do Espírito Santo, é que ele faz o que nós chamamos de multiforme obra do Espírito. Ou seja, todos nós estamos aqui com várias necessidades, e o mesmo Espírito, através da palavra de Deus, nos fala segundo a nossa própria necessidade. E o Espírito falou com aquela mulher, e aquela mulher reconhece que Jesus é profeta, que está acima de todos os outros profetas, porque ele estava revelando a realidade existencial, material, moral daquela mulher. Jesus faz isso aqui. Não dá para correr, não dá para fugir. Para onde me ausentarei? Disse o salmista no Salmo de número 139, se subo aos céus, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se tomo as asas da alvorada, lá tu também estás. Senhor, tu estás em todo lugar, você não tem para onde correr. Chega uma hora que o evangelho ele é implacável, ele é inexorável, ele é contundente. A gente tem que submeter e dizer: eu sei que Deus está falando comigo, eu sei que o evangelho está falando comigo, e eu sei que Jesus está aqui, e Ele não desiste da minha vida, e por isso eu vou para os seus pés. Mas o texto continua. Ela parece que tangencia a conversa e começa a dizer: não, mas olha, os nossos pais disseram que nós temos que adorar nesse lugar. Esse lugar aqui é maravilhoso, é aqui que nós temos que adorar, em Gerezim. O templo está aqui. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém, lá no templo de Jerusalém. E o Senhor Jesus diz: mulher, para com isso. O que importa aqui, a história é outra. A questão não é onde, se é em Gerezim, se é em Jerusalém. Deus requer e busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo é: não importa onde, mulher, é como você faz isso. Então não importa onde você esteja, você está sendo chamado para ser um adorador. Se você está na escola, você é um adorador. Se você está na faculdade, você é um adorador. Se você está no seu trabalho, você é um adorador. Se você está na sua casa, você é um adorador, uma adoradora. Ou seja, o importante é onde quer que estejamos, sejamos de fato adoradores de um Deus que é Espírito e que de fato transformou nossa vida. O que é lindo nisso tudo é que aquela mulher tão impactada, que ela diz, o terceiro ato, que eu vejo como uma revelação de Jesus para ela, ela diz: de fato nossos pais, de fato nos falaram
de um Messias. És tu o Messias, o Cristo que haveria de vir. E Jesus diz para ela: mulher, eu sou eu que falo contigo. Eu estou falando com você. Quando Moisés estava sendo convocado por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, depois de 400 anos de cativeiro, o Senhor levanta Moisés, e Moisés agora vai e liberta meu povo. Moisés diz: Senhor, esse aqui não vai não. E Moisés criou várias desculpas para não ir, para ser instrumento de libertação, a ponto de dizer: o Senhor sabe que eu sou pesado de língua, ou seja, provavelmente um gago. E disse: Moisés, vai, porque eu estou te enviando. Senhor, o Senhor quer mesmo que eu vá? Como que é isso? O que eu vou falar para essas pessoas? Fale para as pessoas que o eu sou te enviou. Eu sou quem te enviou, Moisés. Vai e faz. Essa mesma expressão nós temos aqui no Novo Testamento, em João capítulo 4, quando Jesus disse: eu sou que falo contigo. A expressão grega é em mim, ou seja, sou eu, o Deus eterno, o Messias, o Cristo que estou falando contigo. Tua vida agora será outra, você terá vida em abundância, você vai viver uma vida diferente, você não será mais como você vivia antes e como você era. Agora você tem nova vida, um novo sentido, uma nova caminhada. Foi isso. Aquela mulher, depois desse impacto poderoso, ela largou o cântaro, largou tudo e foi para onde? Para a cidade. E onde ela foi? Encontrar com as pessoas. E aqui está o resultado dessa intencionalidade de Jesus, dessa capacidade de Jesus de fazer conexões, e essa singularidade de Jesus de se revelar às pessoas. O resultado foi que essa mulher correu e chegou na cidade e disse: olha, eu encontrei um homem que falou tudo o que eu era e o que eu sou, que eu tenho feito. Será porventura esse o Cristo? O texto diz que as pessoas olharam para aquela mulher com certeza e viram o impacto transformador de Jesus na vida dela, que as pessoas saíram e foram ter com Jesus. Sabe, quando a gente tem um impacto com Jesus, quando a gente tem uma experiência com Jesus, quando a gente é transformado verdadeiramente por Jesus, a gente, quando fala, ou quando a gente anda, quando a gente exala, quando a gente expressa, as pessoas percebem que o nosso rosto, o nosso coração, a nossa vida tem de fato algo diferente. Quando alguém diz: você está diferente, você mudou, alguma coisa aconteceu com você, é porque eu e você, ou melhor, nós tivemos um encontro real com Jesus. As pessoas não estavam interessadas na vida pregressa daquela mulher, porque viram transformação naquela mulher. E pasme, a conclusão desse texto está exatamente no versículo de número 39. E nós vamos encerrar com isto. Diz assim, versículo 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é só pelo que nós estamos ouvindo, mas porque esse Jesus que transforma vidas está aqui, e Ele é verdadeiramente Deus, e só Ele é capaz de mudar a trajetória da vida mais complexa, ou de vidas que muitas vezes acham que não precisam de Jesus, porque a vida está ótima. Deus não desiste de você. Essa mensagem de hoje é uma mensagem para todo tipo de público. Mensagem para aqueles que já conhecem Jesus, mas lutam
com dificuldades em alguma área, Jesus vai romper essas barreiras todas para ir ao seu encontro. E também para aquela pessoa que veio aqui hoje, que ainda não teve uma experiência real com Jesus, e Jesus está se revelando como Senhor, se revelando como profeta, mas mais do que isso, se revelando como Cristo. Cristo que salva, o Cristo que liberta. Ele está aqui. Podemos ficar de pé? Hoje eu quero fazer um convite diferente. Eu quero fazer um convite para... Eu não quero aqui discernir, e longe de mim discernir isso. Quem aqui está tomando a decisão por Jesus, ou quem é alguém que quer confessar um pecado, que quer buscar uma libertação, que quer perceber claramente que foi confrontado com a palavra de Deus. Não pela palavra do pastor Francisco, mas pela palavra de Deus. Irmão, eu sou o primeiro a estar aqui com você hoje. Eu quero convidar você, casal, você que veio sozinho, você que está lutando, você que tem uma batalha grandiosa. Quero convidar você a fazer uma oração muito singela aqui na frente comigo hoje. Muito singela. Uma oração de restauração. Uma oração de eu vou continuar. Uma oração de confissão. Você quer vir orar comigo aqui? Estou falando para crente. Falando para gente que enfrenta dilemas. Sabe? Às vezes a gente fica sentado e Jesus está dizendo: hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Vem aqui na frente, querido. Pode vir. A gente às vezes fica esperando o teclado tocar para a gente chegar, né? E a gente pode orar junto aqui. Orar junto. Orar. Talvez você diga assim: minha vida está ótima. Ok? Mas como é que está realmente lá dentro? Um vazio? Um vazio? Como é que está a sua vida, meu irmão? Venha como você está. Pode vir. Chegue. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Só a tua palavra é poderosa para fazer isso. É tão bom quando a gente vem do anonimato e a gente ouve Deus falar com a gente na sua palavra. Eu quero ainda oportunizar, se alguém quiser chegar mais à frente, se chegue. E se você quer confessar um pecado, uma luta grandiosa que você tem, se você quer se ajoelhar onde você está, nas cadeiras, se ajoelhe. Se ajoelhe, fale com Deus. Fale com Ele. Eu vou fazer oração com você, meu irmão, minha irmã. Nós vamos orar juntos. Porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você conhece a sua vida. E você sabe a sua batalha, o seu sofrimento, o seu dilema. Você sabe. Fala para Deus agora. Fala para Ele. Fale para Ele. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me. Feche os seus olhos e vamos orar, queridos. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, como comunidade, como corpo. Sabemos que as nossas lutas são grandiosas,
Mas assim como o Senhor, de maneira tão intencional, foi ao encontro daquela mulher, falou àquela mulher, se revelou àquela mulher, e aquela mulher foi transformada. E não só isso, ela se tornou um agente de transformação na vida de tantas pessoas. Senhor, eu te peço em teu nome, que o Senhor agora venha sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha vida, e com graça e misericórdia, o Senhor, através do seu Espírito, venha libertar, Senhor, tirar esse peso, esse fardo, porque só o Senhor é capaz de gerar arrependimento no nosso coração. Só o Senhor é capaz de aliviar esse drama, essa dificuldade, essa batalha, esse pecado que nós lutamos. Senhor, por favor, sua palavra diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Senhor, o Senhor está nos chamando, e nós estamos indo agora para os teus braços e clamando: Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos, enxuga as nossas lágrimas, muda a nossa vida, Senhor. Ao sairmos daqui, vamos sair daqui renovados pelo Senhor, agraciados pelo Senhor, movidos pelo Senhor. Ó Deus, a nossa vida vai ser como uma fonte a jorrar, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é a fonte, o Senhor é aquele que jorra a vida eterna. Não vai haver mais sede, Senhor, porque o Senhor é o Deus que sacia a nossa sede. Deus, eu te peço agora, sobre a vida dos meus irmãos, os abençoe, Senhor, os fortaleça, e que nunca mais eles olhem para trás, mas que eles possam olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, Senhor. Tira todo o peso, Senhor, tira todo o sobrepeso, tira todo o peso do pecado, tira tudo, Senhor, e lava agora, Senhor, e enche-nos com uma paz que excede todo entendimento, uma paz, Senhor, como nunca nós tivemos. Vem com a tua paz, porque o Senhor diz: a minha paz eu vos dou, a dou. Dá a tua paz, Senhor, porque tu és o príncipe da paz. Tira todo o tormento, tira toda a inquietação, Senhor, das amarras do inferno. Liberta, Senhor, de toda obra do inferno. Liberta, Senhor Deus, das amarras do homem mau. Senhor, liberta em nome de Jesus. Liberta, Senhor Deus, toca naqueles que estão nos assistindo, toca com teu poder agora, Senhor, toca com tua graça, Senhor, e faz um milagre também, Senhor, nas suas casas, na sua família. Haja libertação, haja salvação, haja um mover do teu Espírito em todo lugar, Senhor, nesse momento. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Faz assim, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre vocês, hoje e para todo sempre. Que bênção estarmos juntos. Deus abençoe vocês.